setor elétrico, que acho que hoje está em torno de R$ 5,40, talvez um pouco mais. E existe um mecanismo de resolução de disputas conjunto entre as agências. Quer dizer, se você tenta negociar com uma distribuidora, por alguma razão, ela não te responde no prazo que deveria, ela quer cobrar um valor muito mais alto que o preço de referência, você tem condições de buscar a Anatel e abrir um processo. Não é rápido, tá? Já vou avisando, não é questão de 3, 4 semanas que se resolve isso, mas é um processo que tende a ter um bom resultado, né? É uma comissão de resolução de conflitos em que a empresa de telecomunicações e a empresa de energia são chamadas, cada uma se manifesta, e em seguida você tem uma resolução conjunta desse conflito por uma comissão formada pelas agências. Tanto é que há poucas semanas atrás eles resolveram, tinham algumas dezenas de processos na fila e já resolveram vários de uma vez. Então a coisa caminha, demora um pouco, mas caminha. E eu conheço muitos provedores, conheço alguns provedores que tiveram a paciência de percorrer esse caminho, às vezes levou alguns anos, venceram na Anatel. Em alguns casos a distribuidora cumpre, às vezes a distribuidora não cumpre, ele tem que ir para a justiça para fazer valer a decisão administrativa, então às vezes vai levar alguns anos, mas no final das contas sempre vence. E aí o difícil é você engolir seco ao longo de todo esse tempo e conseguir estratégias para lidar com a distribuidora. Isso tudo a gente auxilia algumas empresas para fazerem isso, né, que vêm até nós. E no final das contas, ela recebe tudinho de montão no fim do ano, como dizia o Chaves, né? Ah, entendi. E vamos lá, essa questão aqui que é um pouco mais polêmica. Eu postei um vídeo no meu Instagram, espero que você não tenha visto, porque eu tomei um monte de porrada, né? Então é bom a gente ficar com a imagem um pouco brincadeira. Falando da questão dos postes, postei um vídeo lá e falei, aprovou a questão dos posteiros, era assim, assim, assado. Daí sabe quando a pessoa, ela viu 5 segundos do vídeo e já chegou à conclusão inteira, e aí teve gente comentando de forma positiva, teve gente de forma negativa. Aí um já comentou e falou assim, culpa do Lula que está aí esse ano, e aí por aí vai. O que primeiro, é uma coisa para deixar eu fazer essa pergunta, mas pelo que eu entendi, pessoal, já existe uma lei aprovada no Senado que vai ter uma empresa com um posteiro para cuidar do poste, já existe. Porém, pelo que eu entendi, aí você me corrija, a ANEEL, que é a companhia de energia, foi lá no órgão superior dela e falou assim, opa, peraí, essa lei existe, mas é inconstitucional porque o poste é um patrimônio meu, depois eu tenho que ceder ele e eu não vou ceder para alguém cuidar. Então, e aí eu queria que você explicasse isso. É um pouco mais complicado que isso. Mas assim, o que nós temos hoje, existe polêmica essa figura do posteiro. Tem gente que é a favor e tem gente que é contra. Tem provedor que é contra, tem provedor que é a favor, tem empresa de energia que é contra, tem empresa que é a favor. Mas, em geral, o debate está da seguinte forma. A Anatel, o Ministério das Comunicações e o Ministério de Minas e Energia querem um posteiro, a ANEEL não quer. Soltou um decreto, o presidente da República dizendo que tem que ter posteiro. A ANEEL falou, não entendo dessa forma. Então começou uma discussão. O que é o posteiro? O posteiro, só para esclarecer, bom ponto, o posteiro seria uma entidade, uma subcontratada da distribuidora de energia elétrica para cuidar exclusivamente daquela faixa de ocupação de telecomunicações. A ideia do posteiro parte da premissa de que as distribuidoras não têm interesse operacional ou capacidade de fiscalização e gestão sobre aquela área, então você designaria um terceiro para cuidar daquela parte. A maior parte das distribuidoras não querem isso, elas querem ter o poste integral para elas. Muitas empresas e associações do setor de telecomunicações defendem a figura do posteiro porque não enxergam na distribuidora uma empresa capaz de fazer a gestão que deveria estar fazendo. Mas outras empresas de telecomunicações não querem tanto posteiro porque acham que vai subir o preço. Quer dizer, eu vou ter que pagar, vai ter mais um intermediário, mais caro com custo. Isso foi o que eu mais ouvi. Agora vai ficar mais caro. Então tem toda essa discussão acontecendo. O Poder Executivo, a ANEEL, a Anatel, o Ministério, é uma bagunça de discussão, não se resolveram ainda. E, paralelamente, tem um projeto de lei que já foi aprovado no Senado, está no plenário da Câmara dos Deputados para ser votado, que ele cria a figura do posteiro, mas ele não coloca como obrigatório. Então, ele dá a opção da distribuidora ter ou não ter
o posteiro e só impõe o posteiro se a distribuidora ficar evidenciado que a distribuidora de energia não consegue gerir o poste. Então a ANEEL vai ter que ver, não, realmente, olha só essa bagunça desse poste, você não está conseguindo cumprir as praticamente praças. no Brasil né? inteiro, então. Não, porque o que eles dizem é isso, exatamente. O que a gente ouve muito na ANEEL é o seguinte: vocês estão partindo da premissa de que as distribuidoras não têm capacidade de gerir, mas tem distribuidoras que fazem uma boa gestão. E aí, assim, existem mais ou menos 105 distribuidores no Brasil, um pouco 108. Eu até hoje só vi uma, que é a Copel, que eu só ouvi elogios em relação à Copel. As outras 107 eu nunca ouvi elogios. Pode ser que tenha mais alguém que faça uma boa gestão. Então, o que é regra e o que é exceção? Se isso acontecer, meu amor, a partir de amanhã tem um posteiro, pode ficar mais caro o poste? Depende, na verdade, porque provavelmente o custo ele vai ser, primeiro, o valor que o posteiro vai ter que pagar para a dona do poste, a distribuidora, vai ser fixado. E o valor que o posteiro vai cobrar do provedor também vai ser fixado. Então, é possível que ele seja maior que o preço de referência atual? Talvez seja maior, porque vai ter que ter um esforço até de ordenamento dos postes, tem custo e tal. Mas, nessa situação, o preço que o provedor vai pagar vai aumentar? Na média, eu acho que não, porque quantos aqui estão pagando 5,40 no poste? Quem paga 5,40 no poste? Ou menos? Mais de 5,40. Pois é. Mas aí assim, peguem esse caminho para vocês irem até a Anatel e brigar lá, mesmo que leve um tempo, depois vocês recebem Opa, eu vou... Mais de 15? Então, em muitos casos, já ouvi dizer que é o maior item de custo. Sim, está passando até tributo. E não fornece nota fiscal. A gente estava com 400 quilômetros de rede, estava dando 80 mil de postos. Nossa. Te davam nota. Todo mundo que paga mais de 15, eles poderiam falar isso aí também. Ir até a Anatel e entrar nessa luta aí. Recebe o A gente retroativo? orienta. Oi? Recebe o retroativo, se caso eles ganharem a causa? A partir do momento em que você tem a decisão, depende do processo, depende da situação, mas pode ser do momento que você entrou na agência ou do momento da decisão, dependendo do que é discutido. Isso aí a gente orienta caso a caso. Mas é importante, antes de entrar na Anatel, mostrar que teve um esforço de negociação. Quer dizer, não é só assim, eu tenho um contrato, está vigente, está tudo certo, assinado, vou lá e entro na Anatel. Só e-mail que eu tenho. Você tem que sentar com a distribuidora, mandar um e-mail, fazer uma reunião, entendeu? Mostrar que você teve um esforço de negociação, de renegociação daquele contrato, por alguma razão. E em sendo frustrada essa tentativa, você junta essas evidências e leva para a Anatel, e aí sim dá-se início ao processo de resolução de conflitos. Legal. Você auxilia nessa parte hoje? Sim, auxilio algumas empresas que nos procuram. Legal. O que o pessoal comenta é que assim, se você entrar com um processo, eles podem começar a te fazer tipo uma represália, começar a caçar defeito na tua rede, cobrar multa de 10 mil. Existe esse risco da blacklist, né, da retaliação, né? Se for um processo contra ele, então não aprova mais nenhum projeto seu, começa a vou dificultar, exatamente. E exatamente por isso existem estratégias para lidar com isso. Uma das estratégias é você combinar isso com uma ação judicial para evitar esse tipo de coisa. Então você com obrigação de não fazer ou de fazer, para que a distribuidora cumpra todas as regras, para evitar esse tipo de comportamento retaliatório oportunista. Legal. Pergunta aqui. Oi, bom dia. Obrigada pela sua presença. Prazer. Doutor, eu quero mudar um pouquinho o foco e aproveitar o tempo que o doutor trabalhou lá dentro, levando em consideração em 1996, que foi quando a internet foi iniciada no Brasil, as diretrizes começadas em 2020 e lá em 2010, quando teve lá o grande planejamento, né, para levar a toda a população à internet. Onde se propiciou que todo esse setor começasse a existir, porque só com os pequenos é que realmente todo o Brasil ficou conectado. Qual a sua visão agora com essas novas diretrizes do governo em querer retomar o poder de fiscalizar
A Anatel, ela vai conseguir trabalhar junto com a Receita para que impeça que empresas vendam um link para quem não é regularizado e só assim a gente conseguir ter uma real eficiência em quem não tem liberação para ser provedor não exercer essa função? Esse é um ponto que tem crescido, uma questão que tem crescido cada vez mais, porque todos os provedores aqui nasceram em algum momento e ninguém nasce perfeito. Você nasce sem saber como operar, você vai aprendendo com as coisas, você nunca leu uma resolução da Anatel, e aí com o tempo você vai se ajustando, você vai fazendo as coisas e tal. E o mercado alcançou, e a Anatel entendia que era assim. O mercado estava começando, estava sendo criado, as empresas estavam nascendo, e o mercado alcançou um certo nível de maturidade atualmente, e hoje você tem um problema de concorrência desleal. Tem empresas que cumprem as regras, pagam os impostos, fazem tudo dentro da lei, né? Claro que no Brasil dizem que é impossível estar 100% dentro da lei, né? Mas se esforçam para estar conforme as regras, enfim. E tem empresas, quero crer que é a minoria das empresas, que não estão nem aí para isso, não fazem o mínimo de esforço, não são clandestinos no poste, só negam impostos, não pagam encargos trabalhistas devidos, né, dos empregados, e assim por diante. E de um ano para cá, com o apoio das associações do setor, a Anatel começou um processo de aumentar a fiscalização para tentar identificar essas empresas que não agem conforme. Então, todo mês você vai encontrar notícias. A Anatel fez várias fiscalizações e tal, que encontrou que em determinada área 30% dos provedores não tinham nem outorga. Acontece, né? Então, isso tem sendo feito. É um trabalho que começou há pouco tempo, se a gente pensar, tem menos de um ano, mas que já tem começado a passar uma mensagem importante, né, de que, olha, ou você se regulariza em alguma medida, ou em algum momento você vai ter que sair do mercado. Então, deixa eu perguntar aqui primeiro. Bom dia, tudo bem? Agradecer aqui a tua disposição. Eu tenho mais de uma pergunta, mas engloba todas aqui. A primeira, você falou que a Anatel já tem feito um esforço interno e recebido demandas para auxiliar nesse conflito com as concessionárias, perfeito? Essas demandas não poderiam já ficar à disposição, conforme um jurídico, né, quando você já tem uma causa ganha naquele processo, ficar à disposição para os provedores entenderem que você já não se encaixa nessa situação, né, e junto com aquela concessionária já foi atribuído para que a gente identifique, não, com a Copel, por exemplo, que é o meu caso no Paraná, eu entender, não, essa demanda já foi atendida para provedor A, B, C e D, e eu me encaixo nisso daqui, e a gente já conseguiria talvez ter um processo, uma resposta mais rápida para não demorar tanto. Diante dessa mesma pergunta, a gente vê algumas resoluções, né, teve atualizações, teve a número 4, de 14 de dezembro, acho de 2014, uma coisa assim, que definia a quantidade de operadores no poste e trouxe a referência de valor a ser cobrado. A gente tem algumas atualizações aqui, até que se teve uma reforma, acho que em 2022, 2021, que também revigorou essa resolução, trazendo de novo, que você falou, a referência de 5,40, que não é o que a Copel tem praticado, apesar de a Copel estar muito próximo do valor de referência, está 6,97 no meu caso, por exemplo. Mas, se a gente voltar à resolução, ela apontava 4 ocupantes. E hoje eu estou competindo com 12 ocupantes nesse poste, às vezes regularizado. Ou seja, a concessionária, mesmo a Copel, que é uma referência, eu trabalhei dentro dela e conheço bem, ela aprovava esses projetos sem resiliência, e agora eu tenho 12 concorrentes legalizados e eu estou pagando o mesmo valor de poste de referência para 4 ocupantes. Ou seja, ela tornou irregular a minha concorrência e o valor é o mesmo sendo cobrado. Então, ou seja, eu gostaria de entender sobre o primeiro aspecto, se a gente conseguiria ter um banco de dados com essas informações para encaixe, e nesse caso em que a Copel e outras concessionárias estão permitindo a entrada de novos entrantes ou permitiram mesmo com a regularização dentro da norma delas e com a resolução, que a Copel também tinha uma norma de 4 ocupantes, aprovou mais e está cobrando o mesmo valor. O que você entende disso e poderia me responder a respeito? São questões muito boas. A primeira, especificamente de uma jurisprudência administrativa, né, de um banco de jurisprudência administrativa, até onde eu conheço, ele não existe. Mas eu concordo com você que poderia ser muito interessante. Estou pensando em como é que a gente poderia fazer isso, porque esses processos, eles, até por força da Lei Geral de Telecomunicações,
eles são de acesso restrito, eles são confidenciais porque tem informações econômicas, operacionais das empresas e tal. Mas talvez seja possível construir um banco de jurisprudência tarjando os dados mais sensíveis, né? Eu acho que é um bom projeto. Eu acho que, de repente, eu vou levar isso para a Brint ou para outras associações, para ver se junto na Anatel a gente consegue, porque eu também apoio a Brint, né, no meu dia a dia, para ver se a gente consegue levar isso para a Anatel e criar esse banco. Eu achei uma ideia muito boa. E a segunda questão do poste que você trouxe, de fato, essa coisa dos 5 pontos de fixação, que às vezes é 7, dependendo da interpretação, ela vem de uma simplificação lá de trás, né, quando a referência era cabo metálico. Né, e o cabo metálico ele faz um esforço maior no poste do que a fibra, bem maior no poste do que o cabo de fibra. Então, simplificou-se essa regra de esforço, esse cálculo de esforço, falou, são 5 pontos, ou 7, dependendo do tamanho do poste. E com fibra ótica, isso meio que deixa de valer. Tanto é que a última atualização da norma da BNT, que eu me lembro de ter lido, ela já não fala em quantidade de pontos de fixação, ela fala em cálculo de esforço e tal, mas ela não fixa. Concordo que essa norma de 2014, a resolução do conjunto número 4, ela já fica muito com essa ideia antiga. Mas, na prática, aqui é um entendimento meu, tá? Podemos discutir se o preço tem que diminuir ou não, tá? Mas o meu entendimento é que quanto mais o poste comportar os provedores, melhor para a competição, né? Claro que tem que ver quanto cada um vai pagar, se rateia o preço, não rateia o preço. Olha, tem 3 ou 4 ocupando o mesmo ponto de fixação. Cada um vai pagar o valor cheio de 6,40 ou você vai ratear por 4. Tudo isso tem que ser discutido. Mas vencer essa percepção de que só cabem 5 no poste é importante. Porque não cabem só 5 no poste, cabem mais. Tem ferramentas técnicas para você comportar mais provedores no mesmo poste, por meio, enfim, já existe, né? Equipamentos que você coloca e consegue ou espinar ou paralelizar as redes. E o poste, o esforço que isso faz no poste também é facilmente comportado se for em cabo de fibra. Mas também essa questão de como pagar que você levantou, olha, tem um monte, era para ter 5 pagando esse preço, tem 12 pagando esse preço. Esse tem que ser avaliado. Legal. Ó, a gente vai para mais uma pergunta aqui. Eu vou fazer um adendo que talvez seja motivo aí das próximas perguntas. O Arthur hoje ele trabalha também no mercado privado e ele tem alguns clientes, eu não posso dar o nome, mas um dos clientes dele é uma empresa de internet banda larga via satélite para vocês. Então, queria que você comentasse um pouco rapidinho disso, sobre a internet banda larga via satélite. Você acha que tem algum impacto para os ESPs isso? Isso é regulamentado pela Anatel também? Não? Qual que é a sua visão, já que você conhece com mais profundidade essa empresa, tem ela como cliente lá? Ela vê o provedor como os parceiros? Pergunta boa. É possível, e faz parte ela usar os ESPs para revender o serviço dela? Uma resposta direta, sim, né? Tanto essa empresa que, por acaso, é minha cliente, quanto outras que estão entrando no mercado, enxergam o provedor como alguém que pode auxiliar na distribuição do sinal